Flamengo 2013 pra trás era a vergonha que vocês são hoje. Imagina, o Ranieri marca o gol da vitória contra o Cuiabá na luta pra não cair. Olha que situação. Pode acontecer, o Mateuzinho fazer um gol e o Hugo defender os pênaltis. O Hugo defender 2, 3 pênaltis. Sendo que deve a gente. Tipo assim, botou o fiador, que o fiador também não pagou. Aí apresentou o mesmo fiador. E ele nunca caiu desde que chegou na A. E esse ano corre risco de cair, porque ele teve seus principais jogadores tirados, só que não foram pagos. Eu acho o seguinte, o problema não é o Corinthians contratar os caras. O problema é os caras aceitar sabendo que não vai receber. Golpe no futebol brasileiro. Golpe? Todo mundo sabe do Corinthians, que supostamente está não pagando jogadores, mas tem mais clube aí, vamos saber já já. Tem mais clube da Série A aí devendo aí também. Flamengo corre risco no Mundial de Clubes. Ué, o que houve agora? Mais uma. Esse e outros assuntos você verá nesse vídeo. Créditos aqui embaixo, site Coluna do Fla e ge.com. Me ajuda. Então, jovem, aqui ó, no site Coluna do Fla, todo mundo já sabe que o Corinthians deve, etc. Só que assim, como tá gerando muita confusão, muitos jornalistas, influencers, torcedores achando que não é bem assim, que o Corinthians pode sim contratar porque o Flamengo e o Palmeiras contratam. Teve até um torcedor parou o Mauro César na rua. Você ouviu isso? Não, essa notícia eu não sabia. O torcedor parou ele falando, pô, você falou que o Depay não é pro bico do Corinthians, porque o torcedor tá olhando como se estivesse falando da grandeza do clube. Ninguém tá questionando. O Corinthians é gigante, é bicampeão mundial. Ninguém tá questionando isso. A gente questiona o momento. Ó, o Flamengo 2013 para trás era a vergonha que vocês são hoje. Ele devia todo mundo, devia água, devia tudo ao Vasco antes da SAF entrar, não pagava água, tinha rato de vestiário. A gente tá falando do momento dos clubes. Fluminense foi pra Série B, Série C. Tipo, a gente tá falando de momento. Ano passado o Fluminense foi campeão da América. A gente tá falando de momento. O momento do Corinthians é um vexame pela questão que ele vive devendo. Agora, o presidente do Cuiabá, ele fez uma... Eu não vou dizer acusação, porque... Denúncia. Mas não é nem denúncia, ele desabafou, por quê? Porque ele tá lutando... O Cuiabá nunca caiu, você sabia disso? Quando o clube ele é criado na Série D. Se vencer o campeonato, vai para C, se vencer para B, para A. E ele nunca caiu desde que chegou na A. Nem da A para B, nem da B para C, nem da C para D. Desde que foi criado, ele só... E esse ano corre risco de cair, porque ele teve seus principais jogadores tirados, só que não foram pagos. Aí ele não pode reforçar de volta. Aí é isso que ele está denunciando. Aqui, ó, no site Coluna do Fla. Devendo o Flamengo, Corinthians é detonado por presidente de clube do Brasileirão. Golpe do futebol brasileiro. O golpe mais O golpe tá aí. Cai quem quer, né? Então, jovem, olha o que o site diz sobre o que o presidente do Cuiabá falou sobre o Corinthians. O Fla não foi o único que deixou de receber valores estabelecidos em contrato com o Corinthians. Desse modo, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a postura financeira do time paulista. O dirigente lembrou as pendências pelo volante Ranieri. A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, porque não está pagando a ninguém e está contratando. Pagando 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que isso. Do que vão pagar por mês o Memphis Depay. Ele falou isso à Rádio Bandeirante. A sugestão dele: precisa criar uma regra de que o jogador só pode entrar em campo se a parcela estiver em dia. Se a parcela não foi paga, não pode jogar. O Corinthians está disputando com o Cuiabá para permanecer na Série A. E todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, o problema com o patrocinador, que está contratando jogadores de seleções. Jovem, olha só, jovem. Todo mundo aí conhece, olha só. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Aquele cara que troca de carro zero de 6 em 6 meses, vive viajando. Só que aí você olha de perto, o cara não paga seguro, não paga IPVA, não paga os empregados da loja que ele tem, que fica ostentando de empresário, empreendedor, não paga o condomínio de onde mora, não paga a prestação. Todo mundo conhece. Esse é o Corinthians hoje. Ele está vivendo uma vida que não tem, uma vida que ele não pode pagar. Só que antes já é antiético, né? Imoral completamente. O problema não é só ser imoral. O problema é lutar com a pessoa para não cair, pegando o jogador dele. Imagina o Ranieri marca o gol da vitória contra o Cuiabá na luta para não cair. Olha que situação. Pode acontecer o Mateuzinho fazer um gol e o Hugo defender os pênaltis. O Hugo defender 2, 3 pênaltis. Sendo que deve a gente. Tipo assim, isso só acontece aqui, jovem. Mas, todavia, entretanto... Olha os valores de Mateuzinho, por exemplo. Mateuzinho, 4 milhões de euros, 24 milhões de reais. Ele pagou as 2 primeiras com atraso, porque botou o fiador, que o fiador também não pagou.
Aí o Flamengo ameaçou a justiça, transfer ban, a FIFA, aquilo. Aí eles foram arrumar o dinheiro, não sei de onde, e pagar. Só que continua devendo as outras parcelas. Aí apresentou o mesmo fiador para comprar o Hugo. Óbvio que a gente não vai aceitar. E quer Davi Luiz e Gabigol ainda. Tipo assim, jovem. Molezinho. Não quer mais o... Vamos montar um time. Não quer o Rascaeta, não Vamos quer montar o um Bruno time. Henrique, não quer o De La Cruz também, não? Assim, Jovem. pagar a prestação? Vamos montar um time. A gente não precisa pagar. É o famoso devo, não nego, pago quando puder. Devo, não pago. Nego quando puder. Enquanto eu puder. Né? Jovem, vamos montar um time. A gente não precisa pagar. Vamos montar um clube desse aí primeiro, depois a gente sai contratando. Precisa pagar. É. Mas, jovem, todo mundo já sabe, se a gente continuar insistindo nisso, é bater em cachorro morto. O Corinthians é caloteiro. Além dessas situações, tem o Fausto Vera também, ele entrou na FIFA. Nossa. Matias Rojas também, entrou na FIFA também. E agora acabou de ser bloqueado por 2 empresários. Eu acho o seguinte, o problema não é o Corinthians contratar os caras. O problema é os caras aceitar sabendo que não vai receber. Então, jovem, Esse que é o problema mas maior. o problema maior é a CBF não permitir isso. Não, mas permite, por quê? É tudo do mesmo, é farinha do mesmo saco, cara. Jovem, É tudo farinha do mesmo saco. só que tem uma outra notícia. Uma coisa é, todo mundo já sabe que ele é aquele cara caloteiro, igual o exemplo que eu dei. Agora, tem outro problema agora. Uma outra notícia que eu vou trazer desse mesmo assunto, de um cara que não é conhecido como caloteiro, é um cara conhecido como bem-sucedido. Então, esse é aquele que tem, mas não quer pagar. O outro não tem e não paga. Exatamente. Mas compra. Esse tem, mas não quer pagar. Mas não quer pagar. Ó, Quem será? Quem será? a gente deu exemplo do cara que vive uma vida que não tem, que ele não pode ter, que ele não pode manter. Porém, todavia, entretanto, o que a gente vai trazer agora é um clube da Série B, América Mineiro, cobrando o Botafogo por atraso nas parcelas de aquisição de Carlos Alberto. Botafogo? É, John marca-texto. Ué? O cara não é... Jovem, é o que eu vivo falando. Doping financeiro. O que é um doping financeiro? É você ter um time que você não consegue mantê-lo, que você não tem recursos do clube. Jovem, ó, vamos ver o que... Mas o cara tem dinheiro. Ó, isso aí é do site do GE, link aqui embaixo. América Mineiro cobra Botafogo por atraso nas parcelas da aquisição de Carlos Alberto. O atacante foi negociado em definitivo no fim de 2023 por cerca de 5 milhões. O que é 5 milhões para quem é bilionário, tem vários times na Europa? Isso é dinheiro de Ó, pinga. o presidente da SAF, América Mineiro, que também é uma SAF, né? Marco Salum cobrou o Botafogo por atraso no pagamento das parcelas na compra dos direitos econômicos do atacante Carlos Alberto. Em entrevista à Rádio Itatiaia, Salum comentou a dívida e afirmou que o Coelho precisa do dinheiro. Óbvio, né? Ainda mais na Série B. A gente entende a dificuldade dos clubes, mas está uma dificuldade de receber do Botafogo. Então, para receber uma parcela demora 60 dias, para receber outra demora 90, a terceira em 3 vezes. Paga a primeira, não paga a segunda nem a terceira, está sofrido. Estamos na Série B, temos custos, precisamos de dinheiro. Jovem, volto a dizer, quando vocês ficam aí, meu time isso... Jovem, eu disse ontem e repito, se o João marca-texto, John Texton, resolver chegar assim, ó, cansei e ir embora, o Botafogo volta para a Série B, jovem, porque o dinheiro não é dele. Tem que ter uma coisa sustentável. O fair play financeiro mostra isso. Tá aqui a prova. Não tem condição. Jovem, ficar devendo... Ó, uma coisa é você dever para um empresário que já é milionário, que já é errado dever, porque dever é errado. Outra coisa é você dever para o tio ali, ó, que vende uma panela para você, que vende uma coisa simples ali, artesanal para você, porque é mais ridículo ainda, porque a pessoa necessita daquilo para coisas básicas. Coisa do dia a dia, pagar suas continhas básicas. Que é o caso aqui, o Atlético Mineiro está na Série B. É um time com poucos recursos. E você não deve e fica ostentando jogadores. De seleção, jogador de seleção tem 500 jogadores. Jovem, isso é um... E o torcedor ficando com orgulho disso, jovem. Realmente o caráter, a moral do brasileiro tá... Tem que botar e jogar no ventilador, igual a gente está fazendo aí. Então, igual o presidente da SAF está fazendo também. Exatamente, o problema jovem. é que ninguém levanta essa... Ó, e para você não dizer que, mas aí o Flamengo, a gente cansa de falar e repito, o Flamengo era uma porcaria sim, reestruturou e eu vivo batendo aqui. Se você é honesto, você vai ver, eu vivo batendo aqui na diretoria. Inclusive, eu vou repetir, os presidentes dos poderes do Flamengo notificaram o Landim justamente para que não volte a ser essa vergonha, essa bagunça aqui, que igual a gente dá esses exemplos. Isso me dá orgulho, porque eles já viram que, você já está gastando mais do que deveria perto das eleições, jovem, não pode. E mandou ele se justificar, o ofício manda ele explicar e mostrar quanto dinheiro tem para ver se está podendo fazer aquilo tudo. Ou seja, é justamente para evitar virar essa vergonha que No passado tinha jogador que falava assim, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Exatamente.
Agora, o elenco do Corinthians não era para estar lutando para não cair. Não. Será que não é a mesma coisa que eles estão fazendo, só não falam mais em público? Pode ser. Entendeu? Porque elenco é ali para 10º, 8º, 6º, com muita sorte. Então, jovem, agora vamos ao terceiro assunto. Também no site GE. Lembra quando a gente postou um vídeo aqui falando que Flamengo, Fluminense e Palmeiras, os times brasileiros, correm risco de ficar de fora do Mundial? Você lembra por quê? Porque tem aquele rolo lá da presidência, caiu o presidente preso, presidente caçado, aí o Edinaldo entrou. A gente não quer aprofundar nessas razões, porque remexer em lixo, poxa, infelizmente não adianta. A questão o Edinaldo foi tirado da presidência, golpe em cima de golpe lá, né? Aí ele entrou com uma liminar, uma medida temporária, o STF ele ganhou uma medida liminar e voltou à presidência. Aí já foi 8 vezes adiado esse julgamento em definitivo, para ver se ele vai sair ou não da presidência. Ia ser quarta-feira passada. Só que a FIFA disse, se for interferido pelo governo, os clubes brasileiros ficam impedidos de competição internacional. E, coincidentemente, foi adiado de novo. Por quê? Porque é mais do mesmo, cara. Essas notícias, assim, infelizmente, são absurdos. Mas no Brasil, é como se... É um cotidiano. Todo dia é uma notícia dessa. É um que não paga, é outro que é corrupto, é outro que é acusado disso, é outro que é acusado daquilo outro. É complicado, cara. Então, Jovem. É difícil até você comentar uma coisa que, como sai todo dia, você já não... Então, mas tem um porém. Ainda que eles adiem o julgamento para tirar depois do Super Mundial, ainda assim corre o risco do Flamengo, Fluminense e Palmeiras não participarem mais do Mundial. Outra coisa que aconteceu, sabe o quê? Mais outro motivo. Outro motivo. Ó, o calendário lá na Europa é diferente daqui. Aqui a gente para lá por volta de novembro, dezembro, férias, só volta lá, né, no começo do ano. Basicamente dezembro. Então, na Europa é o contrário. Lá eles param no meio do ano. A temporada deles é do meio ao meio do ano, não é do fim ao começo igual aqui. Então, o que vai acontecer no que vem nesse período? O Super Mundial lá. Só que aí o calendário para eles não vai ter férias, vão ter 15, 10 dias de férias. Então, ó, vamos ver o que a notícia diz aqui sobre isso. No site GE. Ligas europeias e sindicato denunciam FIFA por abusos em calendário internacional. Porque os jogadores não vão tirar férias. O grupo formula queixa conjunta à Comissão Europeia, citando possíveis consequências físicas e mentais aos atletas pela alta demanda de partidas de futebol. As principais ligas da Europa e a FIPPRO, Sindicato Internacional de Jogadores, denunciaram a FIFA por abusos no calendário mundial. A queixa formal foi feita à Comissão Europeia nesta segunda-feira e explicada por representantes das entidades envolvidas em entrevista coletiva. E justamente aqui fala que, entre esses motivos que levaram a queixa, é o novo Mundial, que justamente vai tirar férias deles. Depois vocês confiram a notícia completa aqui, a gente vai deixar aqui embaixo no link, mas basicamente é isso, ou seja, corre o risco de ainda assim não ter Mundial. E sem contar também que quando eles estão de férias lá, a gente está todo vapor aqui. Todo vapor aqui. E vai ter que então, jovem, conciliar isso aí. Ó, uma coisa isso mostra, tem uma coisa de boa e uma ruim de lição pra gente aqui nisso aí. Os times daqui não jogarem o Mundial, assim, a gente não vai ganhar mesmo. É aquela quantidade de clubes europeus. Mas o valor que ganha por cada jogo, cada fase, valeria muito a pena. Mas tem uma outra questão que você consegue observar, a união que eles têm lá. O sindicato dos jogadores, as ligas, como se fosse a confederação deles, dos países, olha como é que eles pensam nos jogadores. Igualzinho a daqui, né? Aqui Daqui pensando nos jogadores. Acho que eles copiaram da gente. Eu acho que eles copiaram, né? O que você acha, jovem? Coisas boas tem que ser copiadas. Coisa boa tem que ser copiada. Assim, eles pensaram nos jogadores. Não, lá no Brasil é assim, vamos fazer igual. Vamos fazer, porque lá eles... Nem melhor, nem pior, lugar. tem que ser igual. E você, jovem, o que você acha, ó, de tudo que foi falado aqui, ó? Ação, pelo amor de Deus. Jovem, olha só, jovem. Antes de eu poder perguntar, tem um botãozinho aqui, ó. Inscreva-se. Jovem, é só chegar aí. É 0800. Jovem, dá não paga nada. E vai ajudar muito no nosso crescimento. E jovem, ajuda. Jovem, o que você acha de descobrir que o Botafogo também é caloteiro? Essa, pra mim, é novidade. Se você conhece o botafoguense aí, ó, manda esse vídeo pra ele. Não estou debochando, pra mim é novidade. O golpe tá aí. Cai quem quer, jovem. Nação, me ajuda, Nação. Manda esse vídeo pro botafoguense pra mostrar que o time dele também é caloteiro. Ele que fica zoando o Corinthians aí, ó, não pode não, são tudo, ó. Eu acho que é coisa de alvinegro, hein?
Ajuda, nação. Tamo junto. Jovem.